Bom, nosso entrevistado é o professor Fernando Nogueira da Costa, professor do Instituto de Economia da Unicamp, um colaborador do jornal GGN, um dos economistas que melhor junta o conhecimento econômico, o tratamento de grandes bases de dados e o conhecimento da economia. Fernando, como é que você está vendo essa estratégia econômica do Paulo Guedes? Diria que não existe estratégia. A estratégia de todos os adeptos do laissez-faire é dividir o mundo em dois tipos de problemas. Um problema um conjunto de problemas são os insolúveis. E os outros são aqueles que o tempo resolve por si só. Ou seja, é a justificativa para uma omissão. Só que chega um momento de uma crise sistêmica, a comunidade, né, a sociedade cobra o Estado, mas não só a comunidade, né, o mercado está pedindo socorro ao Estado. Então, a gente tem que ver isso. Não adianta a gente ficar na polarização mercado-Estado, quando esquecer da comunidade. O momento agora é a comunidade que domina. A sociedade está pedindo apoio, né, para a sua sobrevivência, é uma questão de vida humana. Fernando, todas as medidas aí tomadas aí de apoio à pequena e microempresa para segurar emprego e tudo, joga um passivo nas costas das empresas. O governo não entra com nada. E o que sai, digamos, de apoio em outras áreas também é antecipar recursos dos próprios optantes de fundo de garantia e tudo. Como é que estão os graus de endividamento da economia brasileira hoje, empresas e famílias? Esse é um aspecto. Depois eu falo sobre esse outro das medidas governamentais. Nós já estamos vivendo, desde 2015, o que é considerado a fase de desalavancagem financeira. A alavancagem financeira é o grau de endividamento das empresas. Uma economia de mercado precisa se endividar. Ela só é dinâmica quando tem crédito. Você multiplica o valor porque você soma capital de terceiros ao capital próprio. Então, você dá muito maior escala aos negócios, aumenta a rentabilidade. Esse é o segredo do negócio capitalista. Então, é natural o endividamento, o crédito. Só que isso é um processo cumulativo. E tem fases que o grau de alavancagem fica demasiado. Por quê? Porque perde receita. Quando você entra na economia, primeiro na Grande Depressão, depois numa estagnação, né, em torno de 1% de crescimento ao ano, é praticamente uma estagnação. Então, você não tem receita para servir a dívida que você fez no passado. E esse é o grande dilema. Inclusive, a nossa maior empresa, que é a Petrobras, né, estava com um grau de alavancagem, chegou a ser 5 vezes a dívida em relação à receita líquida, tinha baixado para 2,5. Mas agora, nesse episódio de março, que houve o crash da Bolsa, né, tinha uma bolha e explodiu. O valor da Petrobras caiu para metade. Teve um determinado dia, no auge, acho que dia 12, tal, chegou a ser 40% do valor original. Depois subiu um pouco, mas ainda, digamos, cortou pela metade do valor. O que acontece isso? Isso é o valor de mercado do capital da empresa. Então, a dívida é a mesma. Cai o capital, a relação dívida-capital, evidentemente, aumenta. É uma fração, né? Aumenta. Então, piorou muito a situação, não só da Petrobras, mas de todas as grandes empresas, inclusive as exportadoras, pelo seguinte: nesse período, a Petrobras teve a queda do preço do petróleo e commodities, né? Caiu menos da metade, estava $65 no final do ano e foi para $27, agora recuperou um pouquinho, mas cortou pela metade o commodity, mudou todos os planos da Petrobras. Depois a gente pode até comentar isso. Mas o fato é o seguinte: as outras empresas, assim como no mundo todo, estavam aproveitando o quê? Do juro zero no resto do mundo. Então, pegavam recursos lá fora, os grandes capitais vinham, especulavam com juros mais altos, chamavam carry trade, né? Pegar o dinheiro mais barato e aplicar onde está mais caro. Mas as empresas se endividaram também. As grandes exportadoras fazem dívida em dólar. Com essa depreciação desse ano, se eu ter uma ideia, no final, todo mundo deve se lembrar, no final do ano passado, o dólar estava R$ 4, em torno de R$ 4. E agora? Está em torno de 5.
25% em um trimestre. Isso significa o quê? Cada dívida aumentou em dólar, aumentou um quarto, né? Quando a receita está em queda. Até agora, que é um momento culminante. Os fluxos de caixa se interromperam, né? As contas a receber não entra mais dinheiro novo. E alguns tentam, né, nas contas a pagar, compromissos continuam, tentam pagar. Bom, e aí vem o lado das medidas. Quando você tem essa interrupção de fluxo de caixa, né, você não tem a entrada que você esperava, mas tem os compromissos que são certos e líquidos. O que acontece? Empresas que têm reservas, grandes empresas, continuam, né? Pegam capital de giro emprestado, continuam a girar os negócios. É o caso da Petrobras. Ela pegou uma linha pré-compromissada de 8 bilhões de dólares. Né? Mas isso é Petrobras, Vale, então pagando das grandes empresas. Aliás, dominam, 10 delas dominam quase metade da Bolsa brasileira. Mas e as outras, as pequenas? Aí tem que conseguir crédito, capital de giro. Está havendo vários movimentos, tá? Depois a gente discute a dimensão de cada qual. Mas os próprios bancos, grandes bancos, na Febraban, fizeram um acordo de conceder refinanciamento. Porque não interessa o banco uma quebradeira. Não vai receber. Está quebrou, aí que é pior para o banco. E isso pode chegar a uma crise sistêmica dentro do sistema bancário. Então, houve por bens, fizeram um acordo, os grandes bancos, os 5 maiores, né, que eu chamo Big Five, que representa quase 90% do sistema, fizeram um acordo de proteger por 60 dias o refinanciamento. Isso está, hoje eu vi notícia, está, se não me engano, no Itaú, mais da metade já entrou nesse refinanciamento. Tá? Então, essa é um tipo de medida. Outra medida que também já foi sinalizada e foi tomada pelo Banco Central é de o Estado, no caso aí é o Estado mesmo, vou explicar por quê, ficar com 85% do risco de crédito e 15% ficam com os bancos para dar financiamentos novos, que é um risco muito grande. Né? Empresas pequenas, médias quebrarem. Então, aí o Estado banca. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo um fenômeno novo, interessante, em todas as áreas, é lamentável, mas um cientista social é um laboratório vivo, né? Como a gente nunca tem a oportunidade de ver, né? De ter um laboratório para testar a teoria. Mas o que a gente está vendo é que a força dos fatos estão levando as pessoas, e eu diria até a máquina estatal, pensar fora da caixa mental. Então, as lideranças, né, esses líderes que a gente há um consenso entre nós, né, que são muito incapazes, e eles revelam, né, basta dar corda que eles se enforcam, né, eu acho que estão sendo, assim, de certa forma, não diria, não só alijados, eles estão pedindo socorro à máquina, onde tem técnicos competentes. Então, o Banco Central, você vê, vários diretores do Banco Central, no mesmo período de Dilma, era só funcionário do Banco Central. Tem gente muito capaz lá, né, e sabe o que fazer. Então, as medidas tomadas recentemente, você vê que até o presidente do Banco Central, né, talvez emergiu como não esperava. Ele está tomando uma medida que você fez matérias, entrevistas sobre isso, que a moderna teoria da moeda pregava. Né? Que nessas circunstâncias você pode emitir moeda. Você pode emitir moeda à vontade. Você vai haver inflação? Qual seria o limite? Por causa... Tem gente com mente bastante estreita que acha assim, se emitir moeda vai dar um choque inflacionário. Mentira. Depende da fase do ciclo. Quando você está com plena ocupação da capacidade produtiva, de fato, você não pode expandir a demanda monetizada. E aí vai dar uma inflação verdadeira. Mas agora que você está numa grande depressão, a gente saiu da recessão. Agora, no mundo todo, está se discutindo se vai ser uma das maiores depressões no mundo. Essa crise é uma crise inédita na história. Então, o debate hoje é o Banco Central comprar títulos de dívida pública do Tesouro Nacional para entregar moeda. Sabe? É monetizar. É monetizar. E isso tem um impeditivo constitucional. Tem que passar pelo Congresso. O Fernando, a gente está falando, você falou dessa questão da alta burocracia começar a atuar e sugerir.
Como é que você está vendo a maneira como os presidentes de bancos públicos estão... Porque a gente vê a Caixa se virando um pouco. O Banco do Brasil, não sei, o presidente é um bobo, não sei como é que ele está atuando. E o BNDES, que o rapaz não tem... Ele segurou todas as sugestões, né? Esse justamente é o caso interessante. O que impressiona muito é isso. O Banco do Brasil praticamente sumiu, né? Ninguém paga mais no Banco do Brasil, porque fica lá na área que é a base até política, né, do crédito à exportação agrícola. Você mantendo esse crédito, digamos que cumpra o seu, mas ele não está fazendo, aliás, na 2008 também não foi o mais atuante, na atuação anticíclica. O Banco do Brasil tem uma crise de identidade, esse negócio de que se imagina uma sociedade, economia mista, que tem acionistas, tem que prestar contas, mas com isso ele está perdendo valor de mercado. Bom, ligando essa página, o que é interessante é que o presidente da Caixa bobo ele não é. Não. Ele tem noção do negócio e tal, são produtos, tal. Fez medidas, eu acho, a meu ver, equivocadas. Foi pagar o tal do IHCD, né? Devolver capital, mas foi pressão do Guedes. E então descapitalizou muito para dar retomar o crescimento. Isso vai ser necessário para sair dessa depressão, retomar o crescimento do crédito imobiliário e financiamento habitacional, que é uma demanda social muito grande. Depois a gente pode discutir até especificamente o tema. Mas o BNDES ficou totalmente inerte. Mas eu já tive reação, até escutando assim, lideranças do movimentos de associação dos funcionários do BNDES, e ele buscando saber, eles estão atrás de informação, o que eu já interpretei, eles vieram atrás de mim até, não, o que você acha disso, daquilo? Mas a máquina, quer dizer, os funcionários competentes já estão dando as cartas. Pagar claramente é isso. Ah, tá. E a pessoa tem que entregar. Eu tive uma experiência, né? Você sabe, em setor público, durante quase 5 anos. E uma coisa que você aprende é isso. Quer dizer, a ideologia, quando você tem uma responsabilidade, digamos, fica no segundo plano. Se você for para o governo com ideologia, você não vai fazer nada. Vai fazer discurso, mas medidas concretas não faz. E é questão de tempo que você vai ter uma queda e vai passar um vexame na sua reputação. Que é o caso, a meu ver, do Guedes, que vai ficar muito claro. Mas você tem que entregar. Tá? Então você conversa com pessoas que você nunca imaginava. No governo eu conversava com o Marcos Lisboa numa boa. Ele era secretário de Política Econômica, eu era vice-presidente da Caixa e era um dos poucos economistas, a gente se conhecia e conversava, nunca era assuntos ideológicos, eram assuntos concretos, pragmáticos. A pessoa tem que ser pragmática. Solução de problemas, né? Solução de problema. E para solucionar problema, quem mais conhece os problemas são os bons técnicos. Tem gente muito bem informada, concursada, e tem que ter estabilidade nesse momento, né, que essa loucura querer suspender a estabilidade de servidores públicos, no momento justamente onde existe um patrulhamento ideológico, uma coisa insana. Então, nessa hora, você conta com a máquina. A máquina que eu estou falando são os técnicos competentes, servidores, né, de alto, a elite dos servidores brasileiros, e eles entregam, sabe? Por quê? Porque tem estudo, tem formação, então sabe o que tem que fazer. Só que a situação é inédita. Isso é importante dizer. Inédita em termos históricos e, diria, até geográfica, né? Aqui no Brasil não passou, na fase história moderna, esse fenômeno. No mundo todo, né? Porque é diferente da crise de 2008. Já foi uma crise financeira delimitada, crédito hipotecário e tal, mas não teve esse efeito de ameaça à saúde pública. Então, já foi um problema mais de quebra de demanda, né? E agora não, é quebra da oferta e quebra da demanda. O que acontece? Nesse momento, você vê as experiências que foram acumuladas desde 2008 e tanto o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, né? E agora também está discutindo o Banco Central Europeu, até houve ela falou que não ia entrar nisso, mas agora já esses dias, hoje eu vi a notícia, já aceitou, não, vai monetizar geral. Ou seja, aquela ideia de que a moeda nacional é uma instituição criada pelo Estado.
Você pode emitir a moeda à vontade. Depois você recolhe via pagamento de impostos, que é o básico da teoria moderna da moeda, né? Agora está em pleno vigor, mas está sendo aplicado. Quer dizer, os fatos levaram a isso. Você tem que, hoje, manter os fluxos de caixa. Então, quem não tem condição de contas a receber, né, não está recebendo, pega um empréstimo de capital de giro, com pagamento em longo prazo. A medida foi criada assim, não, daqui a 6 meses de amortização. Depois tem uma rolagem com juros, que estão juros estipulando Selics, 3,75. Ou seja, o custo de dinheiro. Nunca houve um juros tão baixo. Né? Que a ideia é justamente dar fôlego, rolagem para ultrapassar esse período. Como ninguém sabe a duração, porque é impossível saber quando você tem um componente, assim, uma coisa complexa, com muitos componentes inéditos, você não tem maneira de prever o futuro, né? De quando vai terminar esse ciclo. Eu não avalio assim, medidas são insuficientes, porque a gente não sabe o que vai ser suficiente. Eu imagino assim, a força dos fatos vão levar uma rolagem de dívidas, de concessão de crédito, né? E, importante, do ponto de vista da pessoa física, de assistência social, né? Os R$600, que ia ser 200, imagina. Passou 600 para famílias mais necessitadas, com dona de casa, R$1.200. Isso é uma logística difícil de fazer, né? Porque até como vai ser isso, para não evitando aglomeração, vai ser por meio eletrônico, como vai ser feito isso? Então, tem grandes desafios e, nesse momento, minha avaliação é assim, o Estado e o mercado, não cabe você ficar fazendo disputa entre um e outro. Você tem que ambos atender à comunidade. Tá bom. Fernando, obrigado aí pela entrevista. Vou ver se amanhã a gente... O programa vai entrar no ar daqui a pouquinho, eu estou com o tempo meio apertado. Vou ver se amanhã a gente faz continua a entrevista aí. Está ótimo. Maravilha, Michão. Obrigado aí.